Muito bem, irmãos, vamos lá. João, 1 João, a carta que João escreveu, a primeira delas, das três, inclusive, capítulo 2 é o texto que vamos ler para a nossa meditação nessa noite. Primeira João, capítulo 2, versículos 3 até o versículo 8 é o texto que vai servir de base para a nossa meditação, tá bom? O pessoal que está ali de cima também, um prazer ver vocês aqui. Alguém me falou que eu não olho para cima quando eu estou aqui, né? E agora eu estou olhando, preciso corrigir essa falha. Deus abençoe vocês aí, viu? Vamos lá, 1 João capítulo 2, versos 3 a 8, diz assim o texto. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele amou, como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Amém? Nós falávamos na semana passada sobre esse texto. Os irmãos que estavam aqui vão se lembrar, nós estávamos discutindo essa questão do mandamento novo e do mandamento antigo. João disse no versículo 5, versículo 7, que ele não estava escrevendo um mandamento novo. Está bem claro no versículo 7. Não é um mandamento novo. E no versículo 8 ele disse que todavia é um mandamento novo. E a gente ficou nesse negócio, nessa dúvida. Afinal, é um mandamento novo ou não é um mandamento novo? E aí a gente trabalhou, né, com essa ideia do que é novo, por que é novo e por que não é novo. Por que esse mandamento é antigo? A gente já falou sobre isso, ele é antigo, porque todo mundo já sabe qual é. É aquele mesmo bom e velho mandamento. Qual é o mandamento exatamente? O mandamento está aqui no versículo 6, como eu já disse para os irmãos, que é, ele disse no versículo 3, nós sabemos que o temos conhecido porque guardamos os seus mandamentos. E qual é o mandamento? É o mandamento que está no versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então esse é o mandamento. Você tem que andar que nem Jesus andou, igual Jesus andou. Ou seja, você tem que viver igual Jesus viveu. Esse é o mandamento. Esse mandamento é novo? Alguém fala, mas eu já sabia. Pois é, você já sabia, porque esse mandamento não é novo. Ele é um mandamento antigo. Então todo mundo já sabe. Mas João diz que ele também é um mandamento novo. Em algum sentido, tem alguma coisa nova nesse mandamento. E nós já falamos a respeito disso na semana passada. O que é novo nesse mandamento? A primeira coisa que é nova nesse mandamento, que todo mundo já sabia, porque na verdade ele é o antigo, mas é novo no sentido de que João disse no versículo 7, esse mandamento, aliás, no versículo 8, esse mandamento é novo no sentido de que agora ele é verdadeiro. Nele, isso é, em Cristo e em vocês. Ou seja, o mandamento agora é verdadeiro. Por que o mandamento é verdadeiro? O que significa isso? Ele é novo porque finalmente ele está sendo cumprido. Até então todo mundo conhecia o mandamento, mas ainda não estavam cumprindo o mandamento. Agora não. Agora a igreja que conhece o mandamento, a igreja já começa a cumprir o mandamento. Isso é novo. Agora a gente pode entender um pouquinho melhor essa questão de ser um mandamento novo e de não ser um mandamento novo. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês assim, quantos aqui já sabiam que vocês têm que viver igual Jesus? Levanta a mão, quantos já sabiam disso? A minha vida tem que ser igual a de Jesus. Quem já sabia disso? Olha, quase todo mundo sabia. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas se eu perguntasse para você, você anda igual Jesus andou? A sua vida é igual a de Jesus? Quantos será que levantariam a mão? Não é? Interessante pensar nisso. É isso que é novo, estão entendendo? Todo mundo já sabia desse mandamento, e isso é antigo. Agora,
a igreja não cumpria esse mandamento. Eu não vou aqui, né, forçar os irmãos, eu não sei se os irmãos cumprem ou não, e não estou julgando. Mas no caso de João, a igreja não cumpria. Andar como Jesus, eu sabia que eu tinha que andar, agora andar que nem ele andou, de fato, eu ainda não estou andando. No caso da igreja para a qual João escreve, essa igreja, sim, ela estava cumprindo, ou pelo menos já estava dando sinais de que esse mandamento estava sendo cumprido. João fica muito feliz. Isso é novo. É novo no sentido de que agora o mandamento é verdadeiro. Eu sabia, mas antes estava difícil. Agora não, agora eu sei e realmente eu ando cumprindo esse mandamento, ou estou começando a cumprir este mandamento. Esse é o primeiro sentido, nós falamos sobre isso na semana passada. O segundo sentido no qual o mandamento é novo, João expressa nas seguintes palavras, e essas palavras que eu quero estudar hoje. Ele fala no finalzinho do versículo 8. É novo no sentido de que as trevas vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Eu deixei para falar sobre isso hoje, porque isso já é um pouquinho mais complicado, né? A primeira parte é um pouquinho mais fácil, mas essa segunda parte já é um pouco mais difícil. O que João quer dizer quando ele diz? Esse mandamento é novo porque as trevas estão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. João está falando aqui, está acontecendo um processo. Já viu quando o sol vem surgindo? Eu acho que talvez seja essa a ideia de João. É mais ou menos como se fosse uma manhã, né? A manhã chegando. A manhã ela vem chegando bem devagarinho. Já viu quando você acorda e está tudo escuro? E de repente você vê a alvorada, não é bonito, né? E o sol bem devagarinho, ele vai dissipando as trevas. E é algo que é uma espécie de um processo aonde no final acaba tudo se tornando luz. É isso que está acontecendo. As trevas estão indo embora e lentamente a verdadeira luz está brilhando. Qual é a verdadeira luz? A verdadeira luz certamente é o próprio Jesus Cristo. É uma vida de consagração. A igreja está indo bem, é isso que João quer dizer. Nós falávamos na semana passada que a igreja já não era mais uma igreja infantil na fé. Não era uma igreja imatura. A igreja, ela estava agora finalmente crescendo na fé e estava tendo resultados desse crescimento. Quer dizer, a igreja não estacionou no tempo. Não eram crianças na fé, não. Eles estavam avançando e estavam acontecendo coisas na igreja que eram próprias de uma igreja que andava com Deus, andava na presença de Deus, que vivia com Deus. Uma igreja que estava crescendo no seu relacionamento com Deus. As trevas estão indo embora e eu já vejo a luz brilhando, né? A verdadeira luz já está brilhando. Bem, a nossa pergunta então é: o que são essas trevas que estão indo embora? Quais são as trevas? E eu quero falar um pouquinho sobre a experiência desses cristãos para os quais João está escrevendo. E se ela servir para a sua vida, então que Deus o abençoe e que a palavra fale com o seu coração nessa noite. Talvez na sua vida ainda hajam algumas dessas trevas. Eu fico muito feliz porque na igreja para a qual João escreveu, essas trevas estão dissipando, né? Lentamente elas estão indo embora. Parece que é um processo mesmo. A gente não vai, né? Essa consagração, ela não vem da noite para o dia, mas lentamente ela vem e ela vai sendo produzida em nossas vidas. Que trevas são essas? Que trevas são essas? A primeira treva que está dissipando na vida dos membros dessa igreja para a qual João escreve, a primeira dessas trevas é a treva da mentira. A treva da mentira. No capítulo 1, no versículo 6, João disse o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Essa é a primeira de todas as trevas de nossa vida, a treva da mentira. Quem vive longe de Deus sempre vai viver uma mentira. Ele nunca vai poder olhar para a sua própria vida e vai poder analisá-la como ela realmente é. É como se a pessoa tivesse cega, enganando-se a si mesmo. E ele continua vivendo. Para ele está tudo bem, mas ele se engana. Ele não está bem. A sua vida está sendo destruída e ele não percebe. Ele tem que mentir para si mesmo. Ele tem que construir uma vida
na própria mentira para justificar o caminho que ele tem seguido longe de Deus. No capítulo 1, versículo 8, João usa a palavra: nós nos enganamos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Esses cristãos até então estavam se enganando a si mesmos. E João continua dizendo: a verdade não está em nós. A verdade não está em nós. No versículo 10, João chega a dizer: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, aquele que diz que não tem pecado, até Deus parece mentiroso. Tudo é mentiroso na vida dele, inclusive o próprio Deus que habita nele é um mentiroso. A gente olha, mas isso é de Deus mesmo? Tem certeza? A pessoa não vê. O Deus que habita nele é diferente. Ou Deus está mentindo na vida dele, ou está mentindo na minha, porque eu não vejo, não é assim que as coisas são. Mas a pessoa não tem condições de ver isso. Os olhos estão fechados para a verdade. Mas à medida que nós vamos avançando no nosso relacionamento com Deus, à medida que a gente vai se aproximando de Deus, à medida que a gente vai crescendo na fé, sabe o que vai acontecendo? A gente vai começando a ver a verdade. E o cristão verdadeiro, aquele que tem Cristo no coração e que vai dando lugar a Jesus, ele lentamente vai se apaixonando pela verdade. Sabe que a pessoa que tem Jesus, ele é um apaixonado pela verdade? Ele ama a verdade. Ele quer a verdade acima de tudo. Se tem uma coisa que ele odeia a mentira. E ele quer viver a verdade na sua própria vida. Ele quer viver a verdade. E ele sempre há de cultivar a verdade no seu relacionamento, tanto com Deus quanto com os seus irmãos. Essa é uma treva que a igreja tinha. A igreja vivia se enganando a si mesmo. Por exemplo, não reconhecendo os seus próprios pecados. Isso é pecado. Mas a igreja inventava, né? Tinha uma série de desculpas, uma série de construções mentais, uma lógica toda construída para justificar aquele comportamento. É pecado, mas sabe como é, né? E aí tinha toda uma teologia que no final é tudo mentira. É mentira. É pecado e acabou. Deus não gosta disso. Não tem história. É mentira. Parece que a igreja sacou esse negócio, né? A igreja entendeu isso e a igreja agora, finalmente, ela começava a viver uma vida de verdade. Não que a igreja peque mais ou peque menos, não é isso. Parece até que a igreja nem está pecando menos, não é essa a questão. A questão é que agora a igreja já aprendeu a chamar o pecado de pecado. Não, eu sei que é pecado mesmo. E estou lutando contra isso. E aí João diz: eu fico feliz que você faça isso, porque quando você reconheceu que é pecado e começa a lutar contra isso, entendeu que isso é realmente o seu desafio de relacionamento com Deus, então finalmente a verdadeira luz já começa a brilhar. Nem venceu o pecado ainda, mas só o reconhecimento já é a primeira das luzes que brilha na vida dessa pessoa. A treva da mentira está sendo deixada de lado. A luz já brilha. A segunda treva dessa igreja, que começa agora a se dissipar para que a verdadeira luz brilhe, é a treva do próprio pecado. A treva do pecado. Veja o que João diz no capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu achei interessante que João fala de andar nas trevas e de praticar a verdade. O que significa isso? Significa que a igreja tinha uma prática. Era algo que era comum, é corriqueiro, é normal, é assim mesmo. E vivia desse jeito porque essa era a prática. É assim que se vive, é assim que se faz. E não é coisa que, inventou a roda, né? Não, essa semana não era um deslize, não. A igreja vivia no pecado. O pecado era prática do dia a dia. Era coisa que a igreja fazia no dia a dia. É por isso que João fala praticar, andar. A igreja andava no pecado. Não sei porquê, alguma coisa começa a acontecer que essa igreja agora começa a deixar os pecados de lado. Reconhecer o que é pecado. E essa igreja começa a combater o pecado em seus próprios corações. João diz, no versículo 7,
ele diz: se porém andarmos na luz como ele na luz está, e veja aí o termo, andarmos. Por que andarmos? Porque a igreja começava a não fazer mais do pecado uma prática. Agora a prática é andar na luz. Não estou dizendo que a igreja não peque mais. Mas agora existe uma espécie de um consenso, uma prática, digamos assim, uma regra, se a gente pode chamar assim. A regra é andar na luz. A igreja anda na luz. Vamos dizer que a igreja peca ainda, claro, os membros não são perfeitos, como ninguém é perfeito, mas passou a ser uma regra. Eu aprendi a viver na luz. Não vivo mais uma vida derrotada. Não vivo mais uma vida acabada, né? O pecado não domina mais. Alguma coisa aconteceu que agora a prática é a prática da justiça, é a prática de andar na luz. Isso se tornou prática na igreja. E João fica feliz com isso. Eu começo a perceber que uma luz está brilhando sobre vocês. A própria luz da verdade, que é Jesus. Lá no versículo 9, João fala dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados. E é isso que a igreja está fazendo. A igreja descobriu, parece que o segredo, né? Eu confesso meus pecados a Deus e eu sinto que Ele me purifica de toda a injustiça. No capítulo 2, versículo 4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É mentiroso. Veja aqui a ideia que João quer dizer. A igreja abandonou essa prática. A prática de viver na mentira do pecado. Versículo 9 do capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E no versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, porque provavelmente é isso que a igreja fazia, né? A igreja pecava e não reconhecia o próprio pecado. Bem, se vocês fazem isso, então o que acontece? Nós fazemos a Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. A igreja tem reconhecido os seus pecados. A igreja tem dito, Senhor, eu sou um pecador. A igreja tem clamado pela purificação de Deus. Parece que aqui começou um processo novo. Eu não sei o que aconteceu na vida dessa igreja. Não sei se uma luz, né, a luz do Espírito Santo brilhou de repente. Não sei se teve um avivamento. Não sei o que aconteceu, que agora essa igreja começava a lutar contra o seu próprio pecado. Capítulo 2, versículo 1, João diz, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. A igreja parece que encontrou um bom advogado. E ela fazia da confissão de seus pecados uma prática comum, muito comum. Capítulo 2, versículo 2, a igreja descobre que Cristo é a propiciação pelos pecados. Ele é a propiciação pelos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. A igreja está descobrindo isso. E ela leva os seus pecados a Jesus e recebe a purificação de Jesus Cristo. No capítulo 2, versículo 4, olha o que está acontecendo. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Por quê? Porque a igreja já começa a guardar os mandamentos. Não sei que movimento, e é isso que deixa João tão contente. Ele começa a sua carta dizendo, a minha alegria está se completando com relação a vocês. Exatamente por isso, porque a igreja está descobrindo isso. Descobrindo que ela tem que lutar contra o seu próprio pecado e ela tem vencido o pecado. Capítulo 2, versículo 5, ele disse, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. A igreja tem guardado a palavra. Talvez aqui seja o segredo. Aliás, esse é o segredo da igreja. A gente vai descobrir isso um pouco mais tarde. Eu falei alguns domingos atrás sobre a unção, lembra? Que eu falei que o grupo aqui tinha unção, e eu disse, eu não sei muito bem o que é unção. Na verdade, eu sei muito bem o que é unção. A palavra unção é usada por João para falar sobre um trabalho muito especial do Espírito Santo nas nossas vidas e tem a ver com o entendimento de conhecer a palavra de Deus. O Espírito Santo abre a nossa mente. E quando João diz que nós temos a unção, ele quer dizer, nós temos o entendimento espiritual para entender a verdade de Deus. É isso que está acontecendo com essa igreja. Ela está começando a entender a palavra de Deus e está começando a guardar a palavra de Deus. Ela vive na palavra e ela guarda a palavra. Que coisa bonita, não é?
Parece que o pecado está perdendo a força na vida dessa igreja. E sabe por que o pecado perde a força na vida dessa igreja? Porque essa igreja anda insistindo em viver na palavra, insistindo em viver na verdade. E ela está insistindo tanto, né? E vai insistindo, insistindo, e vivendo dia a dia na palavra, lendo a palavra, buscando a palavra, praticando a palavra, e não sei porquê, mas isso está dando resultado. Claro, porque a palavra é poderosa na vida dessa igreja. E de repente essa igreja, ela começa a ver coisas boas. A verdadeira luz já começa a brilhar. Maravilhoso pensar assim. João está muito contente com essa igreja. A igreja tem vencido a treva do pecado. A terceira treva que João se refere nesse texto, e é por isso que esse mandamento é novo. Eu tinha dito que o mandamento é andar como Jesus andou. A igreja já começa a cumprir esse mandamento. E nós vimos por que ela começa a cumprir. Porque ela começa agora a viver na palavra. E a terceira treva que está indo embora na vida dessa igreja é a treva da inimizade com Deus. Essa é uma verdade muito incômoda da Bíblia, de que Deus ele tem uma ira contra aquele que peca. Mas a igreja já não tem mais esse tipo de inimizade. A igreja parece que começa a se tornar uma amiga de Deus. Amiga de Deus. Parece que a igreja começa a encontrar um caminho para a comunhão com Deus. Até então, não. Mas agora parece que a igreja começa a viver uma verdadeira comunhão com Deus. Capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido vos anunciamos, também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai. A igreja está descobrindo a comunhão com o Pai. O que significa ter comunhão com o Pai? Quando a gente, por exemplo, tem comunhão com uma pessoa, né? Você encontra a pessoa e você a abraça. O Samuel, por exemplo, que estava de férias, né? O Visa lá, né? Ficou de férias aí uns dias e aí voltou, nós o abraçamos. É isso, né? É isso que se refere o texto. É você encontrar Deus e você o abraçar. Eu estava com saudade, Senhor. Mas hoje de manhã nós conversamos, sim. Foi de manhã, mas agora já passou o dia. Estou com saudade de novo. E você o encontra, e você o abraça, e você sente que é abraçado por Ele. A igreja reencontrou a comunhão com Deus. Reencontrou a comunhão. No capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz: se dissermos que temos comunhão com Ele, e é aqui que ele continua dizendo, da comunhão. Capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está. O que significa andar na luz? Como Ele está na luz. Significa que Ele está na luz. E você não pode andar na treva e andar com Ele, porque Ele está na luz. Então se você vai andar com Deus, você vai ter que andar na luz. Espero que os irmãos estejam entendendo aqui a lógica de João. Deus não está nas trevas. Se você está na treva, você está sozinho. Porque Ele está na luz, é lá que Ele está. Se você quer andar com Deus, você tem que ir para a luz. Jesus usa muitas vezes essa figura, principalmente em João, né? Aquele que não quer estar comigo, ele vai ficar na treva. Porque eu vou andar na luz. E quem quer andar com Jesus vai ter que andar na luz. A igreja tem comunhão com Jesus, ao preço de andar na luz como Ele mesmo está na luz. Capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido, e é bonita essa palavra, conhecido. Significa realmente conhecer plenamente a Ele. Nós o temos conhecido. Isso é novo. O nome Jesus eu sempre ouvi falar. Aliás, todo mundo ouviu falar. Quem é Jesus? Todo mundo sabe quem é. Mas agora eu estou conhecendo Ele. Eu não o conhecia. Que nem Jó, né, que viveu a vida inteira com Deus e no final ele chegou a admitir, olha, eu andava com Ele, mas eu realmente não o conhecia. Agora eu o conheço. Ele dizer, olha, eu agora conheço, agora eu sei quem Ele é. Finalmente eu o conheço. Isso é novo, a igreja estava conhecendo e tendo verdadeira intimidade com Deus. Capítulo 2, versículo 5. Aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor de Deus é aperfeiçoado na vida dessa igreja. O amor de Deus é aperfeiçoado. Por quê? Porque a igreja vive o amor.
ela se sente amada por Deus e o amor com o qual ela é amada, o amor de Deus, pelo qual ela é amada, é o mesmo amor que se espalha entre os irmãos. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é lindo na vida dessa igreja. E novo, isso não tinha acontecido antes. Finalmente essa igreja tinha um verdadeiro amor por Deus. Era um amor que eles tinham por Deus e Deus por eles. E essa comunicação era verdadeira, não era brincadeira. João sabia disso. No capítulo 2, versículo 6, João diz: aquele que diz que permanece nele. E João usa esse vocabulário porque é isso que acontece agora na igreja. As pessoas já começam a permanecer em Deus. Eu permaneço nele. Não é mais uma questão, eu vou lá no congresso e lá eu me santifico, me consagro. Só que quando passou aquele congresso, chegou na semana, eu abandono Deus, esqueço Deus. E agora só até o próximo congresso, ou até o próximo domingo, ou até o próximo culto de avivamento. Não, a igreja começa a viver. E agora ela começa a andar. Andar com Deus começa a ser um hábito, um costume. Começa a ser uma prática. Andar nele, andar em Cristo. No capítulo 2 é o estar nele. Ou seja, à medida que a pessoa vai avançando na vida cristã, ela vai se tornando mais íntima de Deus. E sabe qual é o legal de você ser íntimo de Deus? É que quando você é íntimo de Deus, você começa a ouvir as intimidades de Deus. Não é bacana quando alguém que você ama te fala de algo que é íntimo? Todo mundo quer ouvir isso de alguém que ama, não é? Me fale algo íntimo. Irmãos, Deus fala coisas que são íntimas, coisas para o seu coração que são dele, que pertencem a ele. A igreja estava vivendo uma intimidade com Deus, finalmente. Era nesse sentido que as trevas iam passando e a verdadeira luz já estava brilhando. E finalmente a última treva, que já começava também a passar, e uma verdadeira luz brilhava também nesse sentido, é a treva do ódio. A treva do ódio. Porque o ódio é uma escuridão em nossas vidas. No capítulo 2, versículo 11, João disse: aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Parece que a igreja tinha um problema de relacionamento até então. João vai falar muito. Até então ele poupou um pouquinho o tema do amor. Mas daqui a pouco ele vai falar muito sobre amor nessa carta. Ainda não é o momento. Há de ser um dos temas principais dessa carta. Porque parece que a igreja ela andou meio brigando. As pessoas parece que andaram meio, se estranhando umas com as outras. Mas parece que isso agora passava. Chegou até o ponto do ódio, inclusive. Alguns até odiaram. Mas parece que isso está acabando. Isso está sendo deixado de lado e o verdadeiro amor já começa a iluminar esses corações. Capítulo 1, versículo 3, João disse: o que temos visto e ouvido vos anunciamos também a vós, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, eu quero que vocês tenham comunhão comigo. Ou seja, amor entre nós. Que um verdadeiro amor surja em nossas vidas. Amor de uns para com os outros. Capítulo 1, versículo 7, ele disse: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Olha, mantemos comunhão. Por quê? Porque nós estamos na luz. E aí o nosso irmão passa a ser uma pessoa querida nossa. Os nossos sentimentos de amor, eles afloram e nós começamos então a viver um verdadeiro amor. É nesse sentido que as trevas estão passando. Essa igreja está indo muito bem. Fico feliz de ver essa igreja indo tão bem. E João, quando escreve essa carta, ele deixa entender que ele está muito feliz com essa igreja. Então, o que significa esse fim das trevas? Veja que as trevas não passaram ainda. João diz na carta que as trevas estão passando, devagarinho, mas elas estão indo embora. As trevas estão passando. O que significa? Significa então que a igreja está finalmente desenvolvendo características de uma verdadeira igreja de Cristo.
que as pessoas, os membros dessa igreja, finalmente estão desenvolvendo e estão desempenhando o seu papel como servos do Senhor Jesus, como filhos de Deus que eles são. E o que está acontecendo na vida dessa igreja? Como nós vimos dessas trevas que estão indo embora, podemos dizer que 4 coisas estão acontecendo. Primeiro, a igreja está vivendo, ela está tendo um senso de verdade. Vamos viver a verdade, vamos ser honestos, abertos, seja para falar coisas boas, seja para falar do pecado, mas vamos ser verdadeiros. Vamos falar a verdade. A igreja assumiu um compromisso com a verdade, e Deus gostou disso. Em segundo lugar, a igreja assumiu um compromisso de santidade e começava a viver essa justiça em sua própria vida. Parece que os membros entenderam isso. Esse é o meu dever, eu tenho que viver a santidade de Cristo em minha vida, e as pessoas começavam a viver assim. Em terceiro lugar, a igreja começava a viver a comunhão com Deus. Era uma igreja amiga de Deus, uma igreja que começava a ter intimidade com Deus, uma igreja que quando orava realmente sabia que Deus estava lá, e ouvia Deus falando em seu coração, e quando Deus falava, Ele falava de coisas íntimas. Na vida dessa igreja, isso já começava a acontecer. E por fim, essa igreja começava a desenvolver o amor de uns para com os outros. Um verdadeiro amor começava a brotar na vida dessa igreja. E foi algo notório. E João, quando escreve, ele repara nisso e diz, olha, realmente eu estou vendo o que está acontecendo, e isso é algo muito legal. É muito bom que esteja acontecendo isso, porque as trevas estão passando. Eu vejo a verdadeira luz começar a brilhar na vida de vocês. Eu fico imaginando se essas trevas, muitas vezes, também não podem cobrir as nossas próprias vidas. Deus está nos chamando, irmãos, para que essas trevas sejam dissipadas da nossa vida, para que a verdadeira luz de Jesus possa brilhar em nossas vidas.